Olá pessoal, você sabe como tirar um imóvel da sua empresa sem pagar impostos desnecessários? Hoje eu te explico. Meu nome é Erval Forni, sou advogado especializado em planejamento patrimonial através de holding familiar. Hoje vamos falar sobre retirar o imóvel de uma empresa através da desincorporação, um tema essencial para empresários e famílias com holdings familiares. Você vai descobrir o que é desincorporação, quais são os documentos necessários, como se paga ou não se paga ITBI e qual o valor a utilizar nessa desincorporação. Muitas pessoas perguntam como vender um imóvel pertencente a uma empresa. E uma das opções é a desincorporação. Esse vídeo trata exatamente da desincorporação de imóveis com redução do capital social. Mas o que é desincorporação? É o contrário da integralização. Na integralização, quando você cria uma empresa ou quando você aumenta o capital social dessa empresa, existem dois atos. Primeiro é a subscrição. Eu vou subscrever 100 cotas de R$ 1 pelo valor de R$ 100 total. A subscrição é como se fosse uma reserva. O segundo ato é o ato do pagamento dessa reserva, que é a integralização. E você pode fazer a integralização com diversos bens móveis, tipo dinheiro, bens imóveis, direitos. E nós vamos tratar hoje da integralização com bens imóveis. Por exemplo, você tem uma empresa com um capital social de R$ 100.000 inicial, você tem na sua declaração de imposto de renda um imóvel valendo R$ 900.000, você utiliza essa empresa esse imóvel para aumentar o capital social da sua empresa, passando de 100 mil mais 900 mil, totalizando R$ 1 milhão. A integralização ela pode ser feita de acordo com a legislação do imposto de renda, ou pelo valor que consta declarado no seu imposto de renda, ou pelo valor de mercado. Se você integralizar pelo valor de mercado, a eventual diferença entre o valor de mercado e o valor de aquisição constituirá ganho de capital. E esse ganho de capital é tributado através do imposto de renda de ganho de capital. Então, por esse motivo, as pessoas integralizam bens imóveis pelo valor de aquisição e não pelo valor de mercado. Então, passando essa primeira explicação sobre a integralização, vamos falar agora do oposto, que é a desincorporação. Na desincorporação, ocorre justamente ao contrário, a redução do capital social. E nós não estamos tratando aqui da desincorporação como extinção da empresa, mas como redução do capital social. Ou seja, se você tinha uma empresa com R$ 1 milhão, e você desincorpora um imóvel que foi integralizado por 900 mil, o capital social vai ser reduzido para R$ 100.000. Aí a gente precisa analisar assim, mas na integralização, como é que é feito? Qual é o documento que utiliza para fazer a integralização? A gente precisa primeiro fazer uma distinção entre empresa mercantil, que é registrada na junta comercial, e a empresa simples, tipo um grupo de médicos que fazem uma empresa, constituem uma empresa. Na empresa mercantil, ela vai ser registrada na junta comercial. Nessa empresa simples, que não tem nada a ver com o Simples Nacional, ela é registrada no RCPJ, no Registro Civil de Pessoas Jurídicas. Então, assim, aquelas empresas de caráter mercantil que são registradas na junta comercial, o artigo 64 da Lei de Registros Públicos, ela autoriza que o título translativo, ou seja, aquele documento que vai ser levado a registro de imóveis para fazer a transferência de propriedade da pessoa física para a pessoa jurídica, seja o contrato social. Já para as empresas simples, né, que são registradas no Registro Civil de Pessoas Jurídicas, o RCPJ, existem duas situações. Nos imóveis até 30 salários mínimos, pode ser um instrumento particular para ser levado a registro. Imóveis acima de 30 salários mínimos, precisa ser uma escritura pública. Isso é o que determina o artigo 108 do Código Civil. Então, se a empresa tiver uma atividade mercantil, contrato social. Se a empresa for uma empresa simples, ela vai ser uma escritura pública acima de 30 salários mínimos, ou até 30 salários mínimos, pode ser um instrumento particular. Aí a gente vai analisar agora um outro ponto, que é o ponto da cobrança do ITBI. Incide o pagamento do ITBI quando a gente faz a desincorporação do imóvel? Então, assim, primeiro a gente precisa saber o que é o ITBI. O ITBI é o Imposto de Transmissão de Bens Imóveis, que é de competência dos municípios. E ele incide, em regra, nas transações onerosas intervivos. O que significa isso? Ela precisa ser intervivos porque entre espólio da pessoa falecida e outra pessoa não é intervivos. Então, nesse caso, não será o ITBI nessa transferência, e sim o imposto da herança. E também onerosa, ou seja, não pode ser gratuito. Se for gratuito, incide o imposto da doação. Então, assim,
incide ou não incide ITBI na desincorporação? Voltando para a nossa questão, o parágrafo único do artigo 36 do Código Tributário Nacional, ele diz que a desincorporação do único imóvel, desincorporação do imóvel, quando ele retorna à pessoa jurídica do sócio que o integralizou, ele não incide a cobrança do ITBI. Mas o artigo 37 desse mesmo Código Tributário Nacional, ele faz uma ressalva. Que ressalva é essa? Que salvo se a atividade da empresa adquirente, ou seja, a empresa que recebeu esse imóvel na integralização, ele tiver como atividade preponderante transações imobiliárias, tipo compra, venda, alocação, arrendamento. Só que, qual é a questão? A questão é que a gente, hoje, esse artigo 37, esse Código Tributário Nacional, o CTN, ele foi, quando entrou em vigor, ele estava sob a égide da Emenda Constitucional 18 de 65. E lá na Emenda Constitucional 18 de 65 existia um artigo 9º, parágrafo 2º, que fazia essa ressalva, permitia que as empresas precisavam ter, as empresas que tivessem transações imobiliárias preponderantes, elas não teriam a não incidência, ou seja, elas teriam que pagar o ITBI. Só que o artigo 156 da nossa Constituição, no seu inciso 1º, parágrafo 2º, ele diz o seguinte, na primeira parte do inciso, que não incide o ITBI na integralização de bens imóveis ao capital social da empresa, nem nos casos de fusão, cisão, extinção ou incorporação, salvo se nestes casos houver preponderância das transações imobiliárias. E aí a questão que a gente precisa colocar é o seguinte, a Constituição ela só trata da extinção da empresa, ela não trata da redução do capital social da empresa, da desincorporação com redução do capital social. Então esse é o primeiro motivo. O segundo motivo é que a empresa continuará a existência, ela não será extinta. Então, a gente pergunta assim, mas esse Código Tributário Nacional, que é uma lei infraconstitucional e anterior à vigência da atual Constituição, ela pode fazer uma ressalva, pode colocar um empecilho ou uma restrição superior que a nova Constituição? Então, por esse motivo que defendo, assim como outras pessoas, a não recepção do artigo 37 da Constituição Nacional, porque ela impõe restrições que a própria Constituição atual não faz. O Código Tributário Nacional ele fala da desincorporação. A atual Constituição, nesse artigo, ele fala da extinção da empresa. E nós não estamos tratando aqui da extinção, estamos tratando aqui da redução do capital social da empresa com a manutenção da existência dessa empresa. Então, essa é a primeira colocação. Então agora vamos tratar de um outro ponto que é o valor. Qual o valor que vai ser desincorporado esse imóvel? Então assim, em regra, esse imóvel terá que ser desincorporado pelo valor que foi integralizado. Porque se for desincorporado por um valor superior, por exemplo, no valor de mercado, essa diferença se sujeitará ao pagamento do imposto de renda sobre o ganho de capital. Então ela precisa voltar à posição do sócio, ou seja, a propriedade do sócio, sair da empresa e voltar para o sócio, pelo mesmo valor que foi integralizado, que constava na declaração de imposto de renda do sócio. E por que eu falo isso? Porque o artigo 22 da Lei de Imposto de Renda, ele permite que você desincorpore esse imóvel ou pelo valor declarado no imposto de renda ou pelo valor de mercado. Só que, como foi falado, se o valor de mercado for superior ao valor da integralização, essa diferença positiva constituirá ganho de capital e a alíquota do imposto de renda sobre o ganho de capital é de 15% até os valores de 5 milhões de reais e vai até 22,5%. Então, em resumo, nós tratamos aqui do título translativo, que para empresas mercantis, para a integralização precisa ser um contrato social, e para empresas que não são mercantis, ou seja, empresas simples que fazem o registro no registro civil de pessoas jurídicas, ou escritura pública, se for acima de 30 salários mínimos, ou instrumento particular, se for abaixo de salários mínimos. E para desincorporar, como não existe previsão legal na Lei de Registros Públicos para utilizar um contrato de alteração para excluir, para desincorporar esse imóvel, seja ele mercantil ou empresa simples, em qualquer caso tem que ser uma escritura pública de desincorporação. E com relação ao ITBI, se incide ou não, o Código Tributário Nacional diz que não incide se voltar para o mesmo sócio e se a empresa não tiver atividade preponderante de transações imobiliárias.
E eu, como algumas pessoas, defendemos que não deve haver a incidência do ITBI, mesmo que haja preponderância de transações imobiliárias, porque não existe essa ressalva na Constituição, apenas no CTN, o Código Tributário Nacional, que é um apesar de ter sido recepcionado integralmente com status de lei complementar, nesse caso específico, entendemos que esse artigo não foi recepcionado porque ele afronta o dispositivo da nova Constituição. E, por fim, foi tratado do valor da desincorporação, que o valor da desincorporação, para que não ocorra o pagamento de imposto de renda sobre ganho de capital, ele deve ser desincorporado pelo valor que foi integralizado que constava na declaração de imposto de renda. E aí eu faço uma pergunta para você. Você já passou por uma desincorporação? Conta aqui para mim. Gostou do vídeo? Dá uma curtida, dá uma compartilhada, envia esse vídeo para uma pessoa que possa precisar dessa informação. E se ficou alguma dúvida, comente aqui que a gente entra em contato. Um grande abraço.